Graça e paz. Não são avisos dessa vez. Que bom que você está aqui nessa manhã. Feche seus olhos aí. Obrigado, Pai, pela Tua presença tão poderosa aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por falar ao nosso coração e nos alertar, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença tão poderosa aqui. Obrigado, Senhor, por esta família da Comunidade da Graça. Fala ao nosso coração, Senhor, nesta manhã mais uma vez. Continua falando, Senhor. Espírito Santo, aquilo que eu não conseguir transmitir aqui, o Senhor vai falar, vai transmitir ao coração dos meus irmãos aqui nesta manhã, Pai. Te damos toda a liberdade, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tudo jóia, pessoal? Eu sou o Edson, mais conhecido como Edson da Najara. Eu fui desafiado a compartilhar a palavra aqui nesta manhã e eu sei que há um grande temor no meu coração, mas também uma grande alegria de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado. Nós estamos falando tanto de avançar, de ir, a história da igreja, e o Senhor também me desafiou a isso. Muitas vezes nós motivamos e incentivamos as pessoas a avançarem, a irem, a compartilhar. Então, eu estou aqui também para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado e aquilo que Ele trouxe ao coração. Quero falar para você, fique tranquilo aí. De repente, se você não gostar daquilo que você vai ouvir, volte na semana que vem, que aí vai estar o pastor Carlos Alberto, vai ser muito melhor. Muito melhor. Eu vou tentar operar isso aqui. E eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Você já pensou em desistir de algo por medo ou desânimo e foi encorajado, apoiado ou motivado por alguém e permaneceu no seu objetivo depois disso? Compartilhe com a pessoa que está ao seu lado aí. Você já passou por algum momento, alguma situação difícil, que isso te levou a querer, de repente, desistir de algo por medo, desânimo? Alguma situação? Sabe, esta foto ela é bastante conhecida, né? Está dentro de um contexto de pai e filho, de um filho que estava numa corrida e ali no momento ele passou por um momento físico, mas para ele não desistir, o pai chegou até ele e ali deu um suporte para ele, para que ele pudesse continuar. E sabe, hoje em dia nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por algumas situações tão pesadas que isso nos gera medo no nosso coração. Muitas vezes nós pensamos em desistir. E neste momento é que muitas vezes surgem pessoas ao nosso lado que nos dá suporte e diz: vamos lá, cara, vamos continuar, continue firme, não desista. E eu creio que talvez você compartilhou com a pessoa que está ao seu lado que você passou por momentos difíceis, que talvez isso te levou numa situação de você querer desistir. Mas sempre acontecem situações onde existe pessoa que vem nos encorajar, vem nos motivar, vem nos levantar. Essa semana eu fui a um velório de um jovem, e aí chegando ali tinha um ambiente tão triste, os pais num momento ali tão triste. Mas o mais interessante é que existia pessoas ali do lado dando suporte para aqueles pais. Existia amigos ali que estavam naquele momento dizendo: vamos em frente, nós estamos juntos, vocês não estão sozinhos. E eu quero dizer que o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos impulsionar, para nos direcionar, para nos fortalecer, para não deixar-nos ficar para trás. E eu gostaria de compartilhar aqui um pouco da história da igreja de Atos. Temos
falado sobre a vida da igreja de Atos, o grande mover que aconteceu através de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo e obedeceram a Deus e anunciaram o Evangelho. Nós temos falado todos esses dias, um período tão grande, sobre a igreja de Atos. E falar da igreja de Atos é tão interessante que, quando nós colocamos aqui a questão da igreja de Atos, é uma igreja onde nós olhamos para a história da igreja de Atos e dá aquele desejo, Senhor, eu quero viver essa igreja de Atos. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo a igreja de Atos nos dias de hoje. E hoje eu quero falar de pessoas que influenciaram. Quero falar de uma pessoa que foi um instrumento para influenciar tantas pessoas. Talvez a história que eu vou contar aqui é a história de uma pessoa que você até conhece. Hoje eu quero falar de pessoas que tiveram um encontro real com Jesus. E este encontro levou ele a uma transformação através do Espírito Santo. E viveram suas vidas para influenciar e impactar tantas outras pessoas. Eu vou falar sobre a história de Barnabé. Quem era Barnabé? Como Barnabé era conhecido? E em Atos 4, 32, 37, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? É importante você ter uma Bíblia. Eu estou com uma Bíblia aqui que eu ganhei de um amigo. Olha que interessante, letra jumbo. Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas ele me deu eu falei para ele, para um certo amigo, que eu estava com uma certa dificuldade de ler. E ele falou, vou te dar uma Bíblia boa para isso. Não deixe de ler a palavra do Senhor. E a história de Barnabé, ela vai aparecer ali no livro de Atos 4, 32, 37. E eu gostaria que o texto está aqui, e eu gostaria que você observasse algumas situações dentro deste texto, aonde surge Barnabé. E aí o texto diz o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Comece a anotar e vai anotando algumas coisas que o Senhor vai trazer ao seu coração. Estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, e de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia uma grande graça. Olha que interessante essa história. Este contexto está contando a história da igreja de Atos. Eles estavam unidos numa só mente. Eles não consideravam dono dos seus bens. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não haviam necessitados. Olha que poderoso. Pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que desse aos que precisavam de ajuda. Eu achei muito interessante como vivia esta igreja de Atos. Com grande poder, eles davam muito testemunho. Eu quero dizer que esta igreja estava vivendo a palavra de Atos 1:8. O que diz lá em Atos 1:8? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Olha que poderoso quando nós enxergamos isto na igreja. Aquela igreja, ela vivenciou esse testemunho, esse Atos 1:8, e receberão poder e serão minha testemunha. E aí eles começaram a viver esta prática. Por isso que essa igreja tinha tudo em comum. E neste contexto surgiu aqui José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. E aqui surge Barnabé, diante daquela igreja, onde eles tinham tudo em comum, onde eles estavam vivendo uma vida de poder, uma vida de testemunho. Surge Barnabé, chamado como José.
E aqui existe um homem que está vivendo a sua vida, o seu testemunho na prática. Na prática. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era o seu verdadeiro nome. Barnabé foi o nome dado a ele pelos discípulos, que significava filho da consolação, ou filho da exortação. E quando nós pegamos aqui o significado de exortação nada mais é do que alguém que encoraja, alguém que estimula, alguém que motiva. Esse era o Barnabé. E é tão interessante que José recebeu este nome de encorajador, porque os apóstolos viram esta característica nele. Os apóstolos olharam para ele e falaram: cara, este é alguém que não está apegado aos seus recursos. Este é alguém que não está apegado aos seus bens. Nós vamos dar um nome para ele. E aí deram o nome para ele de encorajador. Agora, trazendo para os dias de hoje, qual seria o nome que as pessoas estão dando para nós? Pensa aí em qual nome, quando as pessoas olham para você, qual nome você está recebendo? É tão interessante que aqui Barnabé recebeu esse nome por causa da sua característica, do seu testemunho, da forma como ele agia, e ali os discípulos, os apóstolos, deram o nome para ele. E agora, quando as pessoas olham para nós, qual nome nós temos recebido? Talvez nós temos recebido o nome de amoroso, talvez o nome de honesto, corajoso, talvez o nome de mentiroso, reclamão. Qual o nome nós temos recebido nesses dias? E sabe, nós vivemos dias onde as pessoas estão olhando para nós e dizendo: cara, eu vejo algo diferente nessas pessoas. Eu vejo algo diferente nessas pessoas. E a forma como nós agimos, a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, é a forma como as pessoas estão vendo nós. O texto também diz que Barnabé era generoso, desprendido de dinheiro e comprometido com a comunidade. E é tão interessante que não dá para ser como Barnabé sem o Espírito Santo. Uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é: não dá para ser como Barnabé sem ter o Espírito Santo. Não dá para ser alguém bom sem a presença do Espírito Santo. E as pessoas olhavam ali para Barnabé e falavam: este é um homem bom, cheio do Espírito Santo. E dando sequência no texto, Atos 11, 23 e 24, nós vamos ver aqui mais algumas características de Barnabé. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos foram de Chipre a Cirene até Antioquia. Começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos desses gentios creram e converteram ao Senhor. Ali nós começamos a ver um mover que estava acontecendo naquela igreja, um mover que estava acontecendo diante daquelas pessoas. E quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Diante deste mover, diante do mover que o Senhor está colocando e diante daquele mover que estava acontecendo ali naquelas igrejas, naquela cidade, quem você enviaria para aquele lugar? E é tão interessante a gente entender as características de Barnabé que nós vimos no início.
um homem generoso, um homem desprendido dos recursos, um homem o qual as pessoas olhavam para ele e via ali o seu caráter. E aí, diante daquele mover que estava acontecendo naqueles dias, os apóstolos falaram: eu tenho a pessoa certa para enviar para aquela igreja. Vamos enviar Barnabé. Sabe, eu e você, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão olhando para nós e dizendo: cara, aquela pessoa, é ela que eu vou enviar para esse tipo de trabalho. Você está diante do seu trabalho, na sua empresa, diante de um novo projeto, e pode ser que o seu patrão está olhando para você e é aquele cara que eu vou enviar, é aquele cara que eu vou colocar esse projeto. E Barnabé, diante daquela situação, foi ele que foi enviado. E ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, ele alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiel ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Colocar aqui uma grande característica, mais uma característica de Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Mas ele era um homem que demonstrou grande alegria. Ele demonstrou alegria diante daquela situação. Ele alegrou-se com o que Deus estava fazendo e celebrou um grande mover. Nós somos chamados nesses dias, nós somos enviados para celebrar o mover de Deus que está acontecendo nesses dias. Para celebrar esse grande mover. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e essas características eram as características que os discípulos viam em Barnabé. Agora, mais uma vez, quais são as características que as pessoas estão vendo em mim e em você? Agora, muitas vezes os discípulos olharam para Barnabé e conseguiram identificar essas características. Mas, como nós sabemos que alguém é bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Como nós conseguimos identificar? O que as pessoas, quando olham para nós, conseguem identificar que nós somos uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé? As pessoas vão olhar e identificar isso através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes, o como nós lidamos com as coisas. Ela também vai identificar isso em nós através das nossas palavras. Como tem sido as nossas palavras durante as nossas conversas. Como tem sido a nossa resposta diante das dificuldades, como nós respondemos. A forma como nós respondemos diante das dificuldades é que as pessoas vão identificar em nós que nós somos uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. Através das nossas reações durante o dia, no nosso dia a dia, como as pessoas que estão olhando para nós, como nós tratamos as situações, como nós tratamos as situações no nosso trabalho, as pessoas estão olhando para nós e estão nos identificando. Cara, realmente esta pessoa é uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. Mostrar esta bondade nós mostramos através do amor, através do serviço, ajudando as pessoas. A forma como nós ajudamos as pessoas, como nós servimos as pessoas, é a forma como nós mostramos esta bondade. Nós mostramos como nós somos cheios do Espírito Santo através de uma vida de paz, através de uma vida amável, através de como nós fazemos o bem, através de como nós somos pacientes, através de como nós agimos de forma mansa, através de como nós temos o domínio próprio. São dias onde as pessoas estão olhando para nós e essas características mostram como nós somos cheios do Espírito Santo. E nós mostramos uma vida de fé quando nós oramos e cremos nas promessas do Senhor. Nós recebemos tantas promessas, estamos recebendo tantas promessas nesses dias, mas a forma como nós recebemos ela, a forma como nós agimos diante dessas promessas, a forma como nós
vivemos uma vida distante das ansiedades, a forma como nós vivemos uma vida grata, uma vida de esperança, a forma como nós confiamos na capacidade, não na nossa capacidade, mas na capacidade do caráter de Deus. Isto é uma vida de fé. Viver uma vida de fé não é depender dos nossos próprios braços, das nossas próprias forças, mas é viver na dependência do caráter de Deus. E com certeza, os discípulos conseguiam identificar essas características em Barnabé. E eu gostaria que você fosse pensando, que quando nós falamos dessas características, nós falamos, essas características muitas vezes é aquilo que as pessoas estão olhando. Nós temos falado tanto e tanto nesses dias de alcançar pessoas. Nós temos falado da importância de evangelizar. Nós estamos falando da importância de falar do amor de Cristo nesses dias. E a melhor forma de fazermos isso é através do nosso estilo de vida. A melhor forma de falarmos sobre isso é através do nosso testemunho. E Barnabé, ele mostrou aquele testemunho de forma tão prática. E sabe, muitas vezes nós falamos tanto nesses dias, as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão ao nosso lado. E falar aqui do nosso testemunho é a forma como as pessoas estão nos olhando. Nós queremos muitas vezes ministrar, nós queremos pregar, nós queremos fazer tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que o nosso testemunho fala muito mais alto. O nosso testemunho fala mais do que a nossa pregação. Mais do que falar de Jesus, as pessoas precisam ver o que Jesus fez em nós e como Ele nos transformou. Pessoas serão atraídas a Jesus por causa do nosso testemunho. O nosso testemunho é muito poderoso. Como tem sido o nosso testemunho diante das pessoas que estão ao nosso lado? Isso é algo que o Senhor chamou muito a atenção. Como as pessoas têm olhado para nós, têm olhado através do nosso testemunho, e o nosso testemunho tem atraído as pessoas a Jesus ou tem afastado as pessoas? Quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas olham? O que elas desejam? Muitas vezes os nossos testemunhos estão tão incoerentes com aquilo que nós temos vivido. Muitas vezes as pessoas olham para nós e nós começamos a falar com algumas situações que as pessoas olham e as pessoas não querem. O seu testemunho dentro da sua empresa, como tem sido? O seu testemunho tem atraído as pessoas dentro da sua empresa para Jesus ou tem afastado? Quando nós falamos de testemunho, nós falamos das nossas palavras. Quantas e quantas pessoas têm usado o seu testemunho para distanciar as pessoas? Muitas vezes nós misturamos tantas as coisas. Mas o nosso testemunho precisa mostrar Jesus para as pessoas. O nosso testemunho precisa mostrar Jesus. E essa questão do nosso testemunho é algo muito importante que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias. Aquela igreja de Atos teve um grande mover, porque o testemunho daquelas pessoas chamaram a atenção. As pessoas que estão ao nosso lado, o que elas têm visto em nós? O que elas têm enxergado em nós? E o nosso testemunho fala de como nós vivemos. As pessoas precisam olhar para nós e conseguir identificar como você consegue ter paz diante desta situação. Como você consegue perdoar diante desta situação. Este é o nosso testemunho. Como você consegue permanecer alegre diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades. Agora, o que as pessoas que convivem conosco estão vendo em nós? A nossa vida, testemunho, a nossa vida e o nosso testemunho fala o quê? Temos visto e ouvido tantas coisas,
tantas pessoas revoltadas com a igreja nos dias de hoje. Tantas pessoas se distanciando, não querendo saber de Jesus. Por quê? Porque ela olha muitas vezes as pessoas. Pessoas desonestas dentro da igreja. Pessoas mentirosas dentro da igreja. Pessoas muitas vezes que não cumprem a sua palavra. Este é o nosso testemunho que vai impactar as pessoas. Pessoas que muitas vezes estão levando as coisas pela normalidade. É normal, eu posso fazer também. Não, não é normal. E o nosso testemunho precisa ser algo que vai impactar as pessoas nos dias de hoje. E voltando para Barnabé era algo que o testemunho dele falou tão alto naqueles dias. E aqui está Barnabé novamente, como encorajador. Atos 9, 26, dando sequência aí na sua Bíblia. Quando Saulo chegou a Jerusalém, abra a sua Bíblia aí. Atos 26 e 27. E aqui nós também podemos ver Barnabé como encorajador. Primeiro as pessoas vão nos ver, nós somos chamados, através do nosso testemunho, para impactar as pessoas que estão ao nosso lado. E também nós somos chamados, Barnabé nos mostra o quanto nós somos chamados para também encorajar as pessoas. Atos 9, 26 diz, quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. E então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E Saulo permaneceu com os apóstolos e andavam com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Esse texto fala que quando Saulo chegou na igreja, diante dos apóstolos, os apóstolos estavam com medo dele. Estavam com medo por causa da história, do contexto de história que ele veio. Um homem violento, um homem que perseguia, que matava os cristãos. E ali quando ele chegou, os apóstolos ficaram com medo e... Cara, esse é aquele que perseguia. Mas aqui o papel importante, o papel de Barnabé é que ele teve um papel tão importante na vida de Saulo com os apóstolos, que Barnabé ele conheceu a história de Saulo, olhou para Barnabé e olhou para os apóstolos e disse, cara, esse cara eu conheço ele, eu vi o testemunho dele. E Barnabé teve um papel muito importante na vida de Saulo, porque quando ninguém acreditava nele, quando ele chegou ali, ninguém acreditava em Saulo. Barnabé foi alguém que eu conheço ele, eu vou estar com ele, eu conheço o testemunho dele, eu conheço a transformação que aconteceu com ele. E aí, dando sequência a Atos 11, 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia. E ali permaneceu com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. E quando nós pegamos por esse contexto de Barnabé na vida de Saulo, Barnabé teve um papel muito importante na vida de Saulo. Barnabé teve um papel muito importante. Barnabé acreditou na conversão de Saulo mesmo quando todos duvidavam.
Sabe, vai chegar muitas pessoas entre nós. E nós vamos precisar acreditar nessas pessoas que vão chegar entre nós. Vai chegar muitas pessoas entre nós, muitas pessoas rejeitadas. Muitas pessoas talvez com um histórico que talvez não seja igual ao meu, o seu histórico que nós chegamos aqui. Mas nós precisamos nesses dias ser como o Barnabé e integrar essas pessoas no nosso meio. Pessoas rejeitadas, pessoas que talvez chegue aqui e vai ficar deslocada. E Barnabé teve um papel muito importante na vida de Saulo. Barnabé testemunhou os discípulos em favor de Saulo. Eu conheço ele. Pessoas vão chegar entre nós e nós vamos precisar estar com essas pessoas, conhecer a história dela e testemunhar sobre elas. Dar esse apoio para essas pessoas. Barnabé conectou e integrou Saulo à vida da igreja. Olha que tão poderoso. Essas pessoas vão chegar entre nós e nós precisamos estar atentos a essas pessoas. Sabe, vão chegar muitas pessoas entre nós, pessoas que talvez com um histórico tão difíceis. E qual vai ser a nossa atitude diante dessas pessoas? Como nós vamos agir diante dessas pessoas? Eu lembro de um pastor que uma certa vez ele comentou sobre algo que aconteceu na igreja dele. E ele testemunhando isso, é um pastor conhecido nosso. Ele fala que uma pessoa chegou entre eles, homossexual. Ele se converteu e aí chegou ali diante da igreja dele, e ele falou: pastor, eu posso compartilhar algo do meu coração com você? Ele falou: pode. Ele falou: sabe qual é o nosso problema? A igreja muitas vezes ora para que nós saiamos daquela vida lá fora, e é isso que nós temos feito nesses dias. Nós temos orado para que o bandido se converta, para que a prostituta volte, para que o homossexualismo encontre Jesus e venha até nós. Nós oramos para essas situações. E ele falou: sabe o que é interessante? Quando nós nos convertemos, nós saímos daquela vida, nós perdemos todos os nossos amigos lá. E quando nós chegamos aqui dentro da igreja, nós somos rejeitados. E aquilo ali gerou um certo temor ao meu coração. E realmente, as pessoas vão chegar entre nós, e como nós vamos agir diante dessas pessoas? Quero dizer que hoje eu estou aqui, talvez você me conhece de uma forma como você está me vendo aqui, mas antes de chegar aqui eu era um cara muito encardido. Acredite nisso. Não era nada fácil, nada difícil. E Barnabé teve este papel tão importante na vida. E eu quero dizer para você, o Senhor vai trazer pessoas aqui que ninguém acredita. E eu e você seremos instrumento para integrar essas pessoas, para falar do amor de Jesus, para que eles sintam bem recebidos aqui e para que eles possam ir. Barnabé acreditou em Saulo, que através da conversão de Saulo, ele poderia alcançar muitas e muitas pessoas. Barnabé nos ensina que precisamos defender e encorajar os rejeitados. Tantas pessoas entre nós que estão se sentindo rejeitadas. Ele conseguiu ver em Saulo o seu futuro. Nós precisamos olhar nas pessoas que estão chegando entre nós e enxergar o futuro dela. Essas pessoas serão instrumentos poderosos na mão do Senhor. Nós precisamos olhar por essas pessoas e enxergar algo que nós não vemos, talvez coisas que nós não vamos fazer, que ela vai poder fazer no nosso lugar. Barnabé não estava pensando apenas em uma pessoa, mas ela estava pensando na importância de Saulo para a igreja, quantas pessoas seriam alcançadas através do seu testemunho. Barnabé estava entre as pessoas que foram chamadas de cristão pela primeira vez. Olha que poderoso. E aquelas pessoas foram chamadas de cristão pela primeira vez, não pelos muitos milagres. Estavam acontecendo milagres, estavam acontecendo tantas coisas, mas elas foram chamadas de cristãos pela primeira vez, pela forma como eles cuidavam das pessoas, pela forma como eles amavam as pessoas. E hoje em dia nós ouvimos tanto que nós precisamos estar diante de pessoas melhores do que nós. Isto é uma verdade. Isto é uma verdade. Nós precisamos realmente estar diante de pessoas, junto com pessoas melhores do que nós. Mas nós precisamos também estar com aquelas pessoas que estão rejeitadas, aquelas pessoas que estão distantes, aquelas pessoas que ninguém está enxergando, aquelas pessoas que nós olhamos ali e nós não damos nada para ela.
Barnabé nos ensina que precisamos acreditar, conectar a essas pessoas aquilo que Deus tem para elas. Aquilo que Deus tem para elas. Deus tinha um propósito, um chamado para Paulo, mas foi necessário que pessoas os ajudassem a viver o que Deus tinha para eles. Pessoas tiveram um papel muito importante. Ananias, ali no seu início, e aí depois Barnabé. E a igreja precisa ser esse lugar de acolhimento. Eu e você, nós somos chamados para viver este ambiente de acolhimento. Tudo isso acontece através das pessoas, e isso é ser cristão. E é isso é ser cristão. Nós aprendemos a viver essa vida conhecendo a palavra, orando, tendo comunhão com o Espírito Santo. Hoje eu estou aqui e muitas pessoas investiram em mim para que eu pudesse estar aqui. Muitas pessoas investiram em mim para que eu pudesse estar aqui nessa manhã. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a Abdala e a Maria foram pessoas que me acolheram, me receberam com tanto amor e carinho. Pastor Davis, tantas coisas, a forma de me portar, a forma de quando conduzir, a forma como falar. Pessoas que investiram no decorrer da minha vida. Pastor Marcos teve um papel tão importante no meu casamento, no momento onde eu precisava entender as prioridades do casamento. Pastor Marcos e a pastora Miriam me ensinaram tantas verdades. Amigos que também nos ensinam tantas verdades. Bira, alguém que no momento maior de crise financeira da minha vida, ele estendeu a sua mão, abriu a sua casa, me recebeu, investiu tudo que tinha. Pastor César e a pastora Marisa, quantas e quantas vezes investiu em mim, falou tantas verdades em amor, tantas verdades. Muitas vezes nós procuramos pessoas que muitas vezes vai falar aquilo que a gente mais precisa. Eu preciso ouvir isso. Não, mas existem pessoas que vão falar verdades poderosas, e nós precisamos dessas pessoas. Investir no meu relacionamento, na minha família, no meu ministério. César, nós temos tantas histórias. Primeira comida japonesa que eu comi foi junto com ele. E o final da história eu lembro que ele falou, tá descendo seco agora, né, Edson? Este é um verdadeiro amigo, que fala as verdades que nós precisamos ouvir. Nós precisamos dessas pessoas. Não posso esquecer da minha esposa, tantas e tantas vezes me encorajando como homem, como pai, como ser verdadeiro homem. Nós precisamos dessas pessoas, meus pais, que me ensinaram o princípio de temor a Deus. Pessoas estão conosco que vão nos ensinar a caminhar, a viver uma vida cristã. E eu quero dizer para você, na vida cristã, muitas vezes algumas vezes nós vamos ser como Saulo. Somos encorajados, somos ensinados, nós somos apoiados. Mas também algumas vezes nós precisamos ser como Barnabé, que vai encorajar, que vai ensinar, que vai animar as pessoas. Nós precisamos mudar a nossa fase. Algumas vezes nós somos como Saulo, chegamos na igreja, nós recebemos, nós chegamos, nós vamos ser encorajados, mas depois o que nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos avançar, nós vamos encorajar. Este é o papel da igreja, é por isso que nós somos chamados para isso. Agora, como nós podemos influenciar e encorajar de forma prática? Atos 13, 2, 3. Como podemos encorajar de forma prática? A nossa vida precisa ser algo prático. O nosso dia a dia precisa ser algo prático. O que diz lá? Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separe Barnabé e Saulo, para realizarem o trabalho para o qual chamei. Então, depois de mais jejum e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Esse texto está dizendo de algo prático. Separem Barnabé e Saulo e os enviem. E olha que interessante, quando nós falamos de um influenciar e encorajar de forma prática, nós precisamos identificar que nós precisamos ir junto. Nós vamos juntos.
E Barnabé foi enviado junto com Paulo para a missão. Barnabé não apenas encoraja e ensina Paulo, mas ele vai junto. Eu e você, nós precisamos identificar isso. Quando as pessoas chegam conosco, as pessoas vão chegar e nós vamos precisar ir junto com elas. Às vezes nós até evangelizamos, trazemos para a igreja, para o GCEM, mas Deus está nos chamando para algo maior. Nós trazemos as pessoas aqui, nós convidamos ela. Olha aqui, César, que bonito, meu amigo do trabalho chegou comigo, agora vai que é sua. Filho. Não, agora eu vou junto com ela. Da mesma forma como Barnabé, ele foi junto com Paulo, nós somos chamados para ir junto com essas pessoas. Deus está nos chamando para caminhar com pessoas, para ensinar, através do nosso testemunho, mostrar Jesus a elas. E essa não é uma função apenas para os nossos líderes e pastores, mas é uma função de todos nós. Diz para a pessoa que está ao seu lado, essa é uma função nossa, minha e sua. Nós amamos as pessoas, tendo um bom testemunho. Nós amamos as pessoas, tendo um bom testemunho que glorifica a Deus e atrai as pessoas para Jesus. Amamos as pessoas com o nosso testemunho, e isso atrai as pessoas para Jesus. Mas nós também fomos chamados para fazer discípulos, e isso acontece de maneira tão prática, não só com palavras de encorajamento. Nós precisamos fazer discípulo de forma tão prática, tão prática. Não é apenas dizer, você vai conseguir, Deus está com você, mas é dar a mão e dizer, vamos juntos, eu vou te ajudar, vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos. Somos um corpo, somos família. E é desta forma que nós precisamos viver esse discipulado, esse encorajamento na prática. Viver isso na prática. Sabe? E demonstrar esse somos corpo, somos família na prática. Nós precisamos fazer isso de forma... Quando as pessoas estão chegando, eu cheguei na comunidade da graça, eu fui alcançado pelo amor de Jesus, e quando eu cheguei na comunidade da graça, quando as pessoas chegarem aqui na comunidade da graça, elas vão chegar na igreja, elas vão conhecer uma célula, e ali na célula, ela vai ser discipulada por alguém. Sabe? E ali, ser discipulado por alguém, é aquilo que nós falamos, nós vamos caminhar e nós vamos andar junto com ela. E eu estou aqui, eu acabei de chegar na comunidade da graça, eu encontrei uma célula, e aí eu ouvi falar do amor de Jesus, e aí eu conheci o Edinho, e o Edinho ali na célula, como eu cheguei agora, ele vai começar a me ensinar como ler a palavra. Ele vai me ensinar a como orar. Ele vai me ensinar a como jejuar. E esse é o discipulado na prática. Mas isso tudo eu não vou fazer sozinho, porque ele vai fazer comigo. E aí, a partir do momento quando ele vai me ensinando a ler a palavra, eu vou conhecendo a bondade de Deus. Eu vou conhecendo o amor de Deus, e conhecendo este amor de Deus, eu vou me tornando alguém cheio do Espírito Santo. E a partir do momento quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou transformado, mas isto precisa acontecer de forma prática, porque eu sou transformado da mesma forma como o Edinho está investindo na minha vida. E a partir do momento quando eu sou transformado, o meu testemunho, através da minha vida de fé,
o meu testemunho começa a alcançar outras pessoas. Aí eu começo a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu começo a desfrutar da bondade de Deus, viver essa bondade de Deus. E as pessoas, quando vão ver isso aí, em mim, o Edicinho, as pessoas vão sendo atraídas ao Senhor. E esta vida no dia a dia, outras pessoas vão chegar na comunidade da graça. E qual que é o meu papel e do Edicinho? De ir até essas pessoas e conectar ela onde nós estamos, que é o G100. E aí agora não é mais o Edicinho, eu, mas agora tem o Eduardo que chegou também. O interessante desse discipulado é que, agora o que acontece com o Edicinho? Agora o Edicinho sai de cena. Bora. Por que ele saiu de cena? Porque agora, quem vai fazer tudo isso com o Eduardo sou eu. Agora, eu vou ensinar o Eduardo a ler a palavra. Agora eu vou ensinar o Eduardo a orar. Agora eu vou ensinar ele a jejuar. Agora eu vou ensinar ele os princípios de Jesus. E agora a vida dele vai ser mudada, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e isso é algo que acontece na prática. Obrigado, meu lindo. Isso é algo que vai acontecer na prática. E agora, como esse discipulado acontece na prática? Esse discipulado acontece na prática quando eu e você, nós estamos fazendo isso. Discipulado na prática, nós precisamos estar com as pessoas. Aqui essa demonstração é que o Edicinho esteve comigo aqui no início. E aí depois, a mudança que aconteceu na minha vida através do meu testemunho, isso é algo que aconteceu na vida, acaba acontecendo na vida do Eduardo também. Sabe, você que está chegando aqui hoje pela primeira vez na Comunidade da Graça, teve alguns visitantes aqui. Teve alguns visitantes. E talvez você está chegando aqui na comunidade faz pouco tempo. Uma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração: nós queremos que você seja amado. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos que você seja encorajado. Mas para isso, você precisa estar numa célula. Você vai começar a conhecer o que é a célula. Você precisa fazer parte dos nossos cursos, dos nossos encontros, dos nossos acampamentos. Nós precisamos que você se envolva, conheça as pessoas. Nós precisamos que você peça ajuda e que deixe as pessoas te conhecerem. Você que está chegando novo aqui entre nós, deixe as pessoas te conhecerem. E talvez você que está velho de igreja como eu aqui, e tem uma certa dificuldade de deixar as pessoas te conhecerem, quebra esta barreira. Deixe as pessoas te conhecerem, não tenha vergonha. Discipulado na prática acontece quando nós estamos com as pessoas, dedicamos tempo a ela, tempo para tomar um café, levar as pessoas para a sua casa. Eu vou levar esses dois para minha casa depois. Vou levar eles para minha casa depois. Deixe as pessoas vejam como você cuida da sua família. Se você levar as pessoas lá para a sua casa, elas vão ter vergonha de como você cuida da sua família ou não? Ensine a pessoa a cuidar das suas finanças, planilhas, currículo, dízimos. Ensine as pessoas a orar, a ler a Bíblia, a adorar. Ensine os princípios de honra a Deus, a família e uns aos outros. Isso vai acontecer no discipulado, um a um, mais perto. Não dá para acontecer isso aqui no grupão. Aproveite cada oportunidade para abençoar, seja no seu trabalho, seja na escola. Dar suporte para que as pessoas possam se desenvolver. Isso aqui é na vida profissional.
Ensine a ela como ela precisa se desenvolver. Esteja sensível para perceber as pessoas ao seu redor. Elas precisam ser vistas. Pessoas rejeitadas, sozinhas, com um passado ruim. Esteja sensível às pessoas que estão ao seu redor. Quantas e quantas vezes as pessoas estão ao nosso lado e passam totalmente desapercebidas. Eu lembro de uma situação que eu estava na minha empresa. Eu estou falando isso aqui porque eu conversei com a pessoa ontem, ela me autorizou a falar isso. Eu estava com um amigo na empresa e eu vi que ele estava passando por um momento tão difícil ali, tão nervoso. E aí eu vi que ele saiu do ambiente ali da empresa e eu fui até ele. Conversei com ele, eu vi que ele estava muito nervoso. E aí ele falou: Edson, eu vou embora, eu vou sair daqui, eu vou para minha casa. E aí ele saiu, saiu rápido. Mas naquele momento o Espírito Santo tocou o meu coração, falou: Edson, vai atrás deste rapaz. E aí eu fui atrás dele. Por isso é importante estarmos sensíveis àquilo que está ao nosso lado. Eu fui atrás daquele rapaz. E aí quando eu saí atrás dele, peguei o meu carro, fui até ele. Eu encontrei ele no meio da Dom Pedro. Ele estava para tirar a sua vida. Consegui falar com ele, peguei ele, coloquei ele dentro do carro. Levei ele para a casa dele, orei com ele. Falei do amor de Jesus para ele. E ontem, quando eu falei com ele, que eu falei que eu ia contar essa história aqui, ele falou: Edson, pode falar. Porque a forma como você me abordou ali abençoou a minha vida. Mudou a história da minha vida. E sabe, eu e você, nós precisamos estar tão sensíveis às pessoas que estão ao nosso lado. Tão sensíveis às pessoas que estão ao nosso lado. Não permita ninguém falar mal de outras pessoas perto de você. Sabe, hoje nós estamos vivendo dias onde nós falamos mal das pessoas. Não deixe essa questão da política afetar aquilo que Jesus tem para as pessoas ao seu lado. Nós queremos muitas vezes tomar partido. Nós queremos muitas vezes tomar partido de um lado para o outro, e isso acaba afetando, isso acaba machucando, e nós perdemos as pessoas que estão ao nosso lado, nós perdemos as oportunidades. Peça ao Senhor um coração cheio de compaixão, disposto a oferecer uma segunda chance àqueles que se desviaram, àqueles que se decepcionaram. Deus nos chamou para deixar um legado para a próxima geração, e quando nós falamos, o nosso testemunho vai impactar tantas pessoas, e quando nós investimos, quando nós encorajamos essas pessoas vão dar sequência naquilo que nós fomos chamados. Essas pessoas vão alcançar a outros que nós nem mesmo chegaríamos. Legado para a próxima geração. E aqui eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho. Nós falamos aqui de pessoas que influenciaram. Antes de eu conhecer ao Senhor Jesus, eu era uma pessoa que influenciava tantas e tantas outras pessoas. Antes de eu conhecer o Jesus, eu vivia uma vida de um viciado de drogas. Eu era alguém viciado em drogas. Tantos vícios, bebida. Uma vida totalmente destruída, torta. E aquele contexto da minha vida, aquela vida de drogas, aquela vida de vícios, pornografia, aquilo ali influenciava tantos e tantos jovens que estavam comigo. Eu lembro que quantos e quantos jovens chegavam para mim e falavam: Edson, eu quero ser como você, eu quero ser descolado como você, eu quero viver essa mesma vida como você. Eu lembro que eu falava para as pessoas que eu era um usuário de droga, que eu vivia, que eu usava tal coisa. E eu lembro que os amigos chegavam para mim e falavam: Edson, já que você sabe usar, nos ensina a usar. E ali naquele contexto, e eu lembro da primeira vez quando eu usei droga, eu falava para as pessoas que eu usava, e eu ainda não tinha experimentado. Mas naquele momento, para querer ser alguém, para querer mostrar para alguém, para querer mostrar para eles que eu era melhor do que eles, eu acabei usando e acabei ensinando aquelas pessoas.
E aí essa a minha influência ali, a forma como as pessoas olhavam para mim, levou tantos e tantos outros jovens a viver uma vida nas drogas. Eu vi tantos jovens, amigos que estavam comigo, perdendo a sua vida, sendo destruído. E ali, aquela era a minha vida totalmente destruída, influenciando outras pessoas. Mas eu lembro da noite, onde eu estava dentro de uma danceteria, boate, para os mais velhos, não sei como que hoje o dia fala, balada. Mas eu lembro que eu estava dentro daquela noite, que eu estava dentro daquele lugar, e ali eu estava indo para um banheiro para usar drogas. Eu lembro quando eu estava ali, eu lembro como se fosse hoje, quando uma voz chegou para mim e falou: Edson, esta não é a vida que eu tenho para você. Eu já sabia de quem era essa voz. Eu já sabia de quem era essa voz. E aí eu saí daquele lugar, eu saí daquele banheiro, eu fui embora. As pessoas falaram: Edson, mas você acabou de chegar, você está indo embora. Eu estou indo embora. Eu saí daquele lugar num desespero tão grande, e fui para minha casa. E a partir daquele dia, quando eu tive esse encontro real com o Senhor, a partir daquela noite, quando eu tive um encontro real com o Senhor, eu falei: Senhor Jesus, a partir deste dia, a minha vida será uma vida para influenciar, para abençoar tantas e tantas outras pessoas de outra forma. A partir desse dia, Senhor, a minha vida, a partir do momento quando o Senhor entrou na minha vida, mudou a minha história. A partir daquele momento, eu falei: Senhor, eu quero influenciar a outras e outras pessoas de forma tão diferente. Quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos no mundo, eu estou falando disso de uma experiência minha. Eu fazia de forma tão perfeita lá, viu? Eu dava festas que muitas vezes as pessoas escandalizavam. Eu investia tudo que eu tinha, dava meu dinheiro, dava o melhor para o diabo. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, quando eu vou, a partir deste momento, eu quero dar o meu melhor e de forma tão excepcional. Muitas vezes quando nós estamos no mundo, nós fazemos de forma, com tanta excelência lá fora. E quando nós chegamos aqui dentro, muitas vezes nós fazemos de meia boca, de qualquer jeito. Quer dizer para mim, para você, vamos fazer de forma como para o Senhor, vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor, que as pessoas chegarem aqui, elas serão tão impactadas, tão transformadas. Mas sabe, alguém investiu em mim, eu fui amado, eu fui cuidado, alguém investiu em mim, alguém pagou o preço, alguém não desistiu de mim, e o Senhor tem trazido pessoas nesses dias, e o Senhor tem trazido pessoas no nosso meio, que nós precisamos investir nelas. Nós precisamos investir nelas. Um alerta que o Senhor trouxe ao meu coração: pais, sejam amigos dos seus filhos. Sejam amigos dos seus filhos. Todas as coisas erradas que eu fiz, meus pais nunca descobriram, porque eles estavam tão distantes de mim. Acho que a banda já pode subir, né? Eu não sei como funciona. Sejam amigos dos seus filhos. Pode ser que seus filhos estejam fazendo coisas que você não sabe nem o que está acontecendo com ele. Seja um amigo, pergunte, fale com ele. Lá em casa eu falo com os meus filhos, eu sou tão direto com eles. Tá tudo bem aí, filho? Você está vendo pornografia nesse celular aí? O que você está fazendo no banheiro? Eu sou tão direto com eles. Porque alguém me ensinou a fazer isso um dia. Jovens, não se deixe ser influenciado pelas coisas fáceis e erradas deste mundo, para se tornar o descolado da turma. Para você, jovem, você foi chamado para influenciar lá onde você está, seja na sua escola, seja no seu dia a dia. Você foi chamado para influenciar lá dentro. Sua identidade em Cristo, como filho amado, é o suficiente. Você é filho amado, você é filho, e isto é o suficiente. Você não precisa entrar por essas vidas de aventura para ser alguém ao qual você não foi chamado.
E quantas pessoas foram chamadas para ser como Barnabé nesses dias? Quero dizer para você, eu e você, nós somos chamados para ser como Barnabé. Mas talvez você está com medo de ser como Barnabé, aquele que influencia, que encoraja. Você está com medo, porque talvez um dia alguém machucou você. Alguém machucou você. Mas eu quero dizer que é um grande privilégio nesses dias de ser chamados como Barnabé. O nosso testemunho de vida nesses dias, amados, são um testemunho que eu quero declarar aqui nesta manhã. As pessoas vão olhar para nós aqui da Comunidade da Graça e vai dizer o que tem de diferente naquelas pessoas. O que tem de diferente naquelas pessoas que eu quero estar lá. As pessoas vão estar aqui na Comunidade da Graça não pelo prédio lindo, bonito, parede preta, mas por causa das pessoas que amam, que servem, que encorajam. As pessoas vão olhar para mim e para você e falar, cara, eu quero a mesma coisa que você, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você, da mesma forma como aqueles cristãos foram reconhecidos como os primeiros cristãos daquela época, por causa do testemunho deles, nós também seremos assim. Amém? Vamos ficar de pé.